fraudas. Você precisa ver o que está acontecendo com o preço do Bitcoin nesta quinta-feira, quando os federais anunciaram outro aumento de 75 pontos na taxa, e veja o que aconteceu com os mercados que limpamos lá fora. Hoje, 860 bilhões de dólares do mercado de ações dos Estados Unidos da América e o Bitcoin também caíram para testar 20 mil dólares americanos, mas nós mantivemos acima do principal suporte nível agora. Levará alguns dias para que os mercados realmente precifiquem isso, e o Fed está começando a usar uma linguagem indicando que, em algum momento ou outro, eles vão diminuir a partir desses aumentos nas taxas de juros, e agora eles estão mais focados em quanto tempo manterão as taxas de juros do jeito que estão. E isso foi uma espécie de sinal positivo. Agora vamos conferir o que está acontecendo com os gráficos. Porque observe como tem sido muito difícil para o Bitcoin ver mais uma desvantagem abaixo de 20 mil. Apesar do mercado de ações acabar com 860 bilhões de dólares e, portanto, no curto prazo imediato, o que você notará é que formamos esse tipo de formação de topo duplo até agora, e agora estamos meio que deslizando para baixo. Mas temos esse grande suporte aqui em 20 mil que o Bitcoin ainda não violou abaixo. E isso é um sinal muito positivo, porque enquanto estivermos tomando uma xícara de café above its major suporte, a probabilidade de que este não seja o destino final é extremamente alta, e que um movimento ascendente provavelmente é iminente no curto prazo para que possamos testar esse nível de 24.300. E por que isso seria significativo? Bem, se fôssemos para o próximo nível de resistência, isso nos colocaria totalmente acima da média móvel de 20 semanas que você pode ver que o Bitcoin está enfrentando atualmente. Enquanto gravamos este vídeo, não é só Bitcoin. Sabemos que o SP500 também está enfrentando essa média móvel de 20 semanas. Falando sobre o SP500, veja o que aconteceu com o preço super interessante do SP500. Ação aqui. Se continuássemos com esses prazos menores, observe como vimos uma liquidação, mas ainda estamos com o maior apoio, e assim, se somente se quebrarmos esse grande apoio aqui, o ponto médio deste canal e a abertura semanal anterior, não é uma coincidência, então poderíamos estar um pouco mais preocupados. Mas, enquanto mantivermos esse grande nível de suporte, um movimento ascendente poderia estar em cima da mesa agora. Digamos que comecemos a ver de hora em hora e, para nossas velas, quebrarem abaixo de 37,71 para o contrato futuro e mini. Nesse momento, queremos monitorar a simetria da vela, e essa seria a primeira indicação de uma possível avaria e, em seguida, podemos começar a falar sobre o potencial novos mínimos anuais, mas ainda não podemos colocar isso na mesa porque a notícia já saiu. Os mercados estão começando a precificar as notícias dos federais e estamos ainda segurando o apoio. Então você sabe, no passado onde enfrentamos resistência e fechamos o dia enfrentando resistência, vimos mais desvantagens. Mas isso é exatamente o oposto de nós fechando o dia enfrentando um grande nível de suporte, mantendo o principal nível de suporte, o que significa que atualmente não estamos quebrando. Não há nada com que nós preocupemos ainda. Você pode ver, ainda não formou novos máximos anuais. Na verdade, está abaixo do valor principal. Níveis de resistência, na verdade, está enfrentando essa grande resistência no momento. A abertura semanal anterior e, portanto, as coisas ainda estão intactas após a notícia. Eu não ficaria muito surpreso em ver mais vantagens neste fim de semana, enquanto estivermos mantendo acima de 20 mil dólares americanos para Bitcoin e para Ethereum. Você pode ver a faixa que estamos em 1440 e 1760 estavam mantendo acima de 1440. Isso é um sinal positivo, e o gráfico da pirâmide de Bitcoin indo tão bem não emite muitas vibrações de baixa, porque temos 65 mil associados. Temos mais espaço pela frente. Para o lado positivo, parece muito bom para o Ethereum, o gráfico do Bitcoin. Então os federais finalmente anunciaram o próximo aumento da taxa de juros. 75 pontos neste já estava precificado nos mercados. Isso é o que esperávamos. Mas agora eles estão dizendo que sua prioridade não é aumentar ainda mais as taxas de juros. Sem dizer isso, eles não vão. Mas sua principal prioridade agora é por quanto tempo eles manterão as taxas de juros nesses níveis. Em torno do nível de 5% é sua meta. Eu acho que sim. Claro que eles querem começar a ver a inflação cair. Eles querem começar a ver a deflação e, portanto, estão quase dizendo que continuaremos a manter as taxas de juros nesses níveis, independentemente do que acontece com a economia e, em seguida, traremos a economia de volta baixando as taxas de juros mais tarde, uma vez que a inflação seja resolvida. E essa é uma das metas do direito federal, de controlar a inflação e para controlar a estabilidade de preços. Então vamos ver o que acontece. Eles também estão focados em controlar o emprego, certo? Esses são seus dois objetivos principais. Então se começarmos a ver o aumento do desemprego, isso seria um sinal claro para eles começarem a girar e,
Portanto, ainda não vimos isso. Eles realmente têm um motivo para começar baixando as taxas de juros. Provavelmente não. Eles provavelmente o manterão nesses níveis por algum tempo até que tenham um motivo para girar. É o que parece. Mas os mercados reagiram de branco, estando longe de 860 bilhões de dólares. Acho que a Apple agora é o equivalente ao Google Meta e ao Amazon combinados em termos de capitalização de mercado por causa do quanto a Amazon perdeu a capitalização de mercado e o Facebook perdeu a capitalização de mercado na semana passada. Lembre-se de quando caiu 20%. Então estamos vendo muitas mudanças ocorrerem no mercado. Mas o que é muito verdade agora é que o Bitcoin está se mantendo acima de 20 mil dólares americanos, o que é muito positivo no curto prazo imediato. Desde que estejamos acima de 20 mil dólares americanos, há vantagens. Alvos na mesa. A qualquer momento, poderíamos estar vendo um movimento positivo, e você pode ver o dia em que os tabs deram uma boa surra hoje. Com esse anúncio, você pode ver essa vela insana que atingiu o pico acima da abertura semanal e mensal, depois caiu abaixo da abertura semanal mensal e agora meio que voltou ao mesmo lugar em que estávamos antes dos federais anunciarem. Então você conhece os mercados. Estão bem calmos. Eles estão muito obsoletos agora. Mas isso não é um mau sinal. Desde que não estejamos vendo uma faca caindo, desde que estejamos mantendo um grande apoio, desde que tenhamos algum tipo de estrutura otimista que para trabalhar assim potenciais coisas de fundo duplo ainda estão parecendo boas e, então você sabe, o Bitcoin está apenas em sua média móvel de 20 semanas do jeito que está. Quero dizer, porque os bulls pelo menos não teriam a chance neste momento de preços de teste acima dessa média móvel de 20 semanas. Será um atirador interessante de perto da semana. Vou ser honesto com você. Você sabe, se aumentarmos o gráfico de 6 horas, por exemplo, para os PI, sim, tivemos isso extremamente pessimista. Vela de 6 horas, mas ainda estamos acima do suporte e isso é realmente o que importa, certo? É um suporte que está aguentando agora que pode mudar se quebrarmos esse apoio. Então se isso acontecer na sexta-feira, eu vou enviar outro vídeo de emergência para vocês, como sempre. Mas espero que isso não aconteça. Espero que este seja o fundo próximo ao fundo. Permite que você tenha atiradores de elite que eu adoraria sua opinião nos comentários abaixo. Pressione o botão para o algoritmo do YouTube. Se você suportar essas atualizações e até a próxima vez, atiradores.